Olá! Bom, hoje então nós vamos conversar um pouquinho sobre os quadrinhos e mangás, filmes e séries também, e a Roda do Tempo do mês de novembro de 2022. Então vamos lá. Vou começar mostrando para vocês a minha saga em andamento, que é então O Lobo Solitário. Consegui ler 2 voluminhos aqui este mês. E assim, pessoal, Lobo Solitário é aquele tipo de mangá para você ler devagar, não adianta. Isso aqui é um mangá denso, porque ele conta histórias bem detalhadas mesmo, com um pano de fundo histórico muito interessante. Então isso aqui se passa na era feudal, né, no shogunato no Japão. Então todos os conflitos que acontecem aqui, né, com o Lobo Solitário e seu filhinho Daigoro, estão muito bem colocados ali numa linha do tempo. Então é uma parada muito interessante. Pra quem gosta de histórias de samurai, gente, procurem aí o Lobo Solitário, vocês não vão se arrepender. No volume 3, a gente tem um flashback até bem longo sobre o passado do Lobo Solitário, né? O que o levou a tornar-se este Lobo Solitário. Tá aqui no volume 3. E é uma história tenebrosa de como este pai, né, precisa sair aí mundo afora com este filhinho no colo. E aos poucos a gente vai ver também que esta criança, que já deve ter, sei lá, uns 2 ou 3 anos, ou 3 ou 4, bom, enfim, é uma criança pequena, mas ele já não é ingênuo. Ele se vira muito bem, né? Ele aprendeu muita coisa já com o pai que às vezes precisa trabalhar sozinho. Então esse garotinho acaba ficando sozinho por alguns dias. Nesses volumes aqui a gente acompanha uma dessas histórias e é uma coisa meio desesperadora. Você vê aquela criancinha sozinha ali precisando se virar, procurar comida e coisas do tipo, porque o pai tá ausente, resolvendo algum perrengue terrível ali. A questão aqui é a seguinte, geralmente o lobo solitário leva seu filhinho em suas aventuras. Então quando ele deixa o filhinho sozinho é porque a gente sabe que é realmente uma situação periclitante que ele precisa resolver. Então, pra quem tá chegando agora no canal, não me viu falando ainda sobre o Lobo Solitário, essa aqui é uma história de um ex-samurai. Tem toda uma questão de honra envolvendo aí uma pessoa que se desgarra, né, dos samurais para se tornar um assassino profissional, como é o caso dele. Enquanto assassino profissional, ele é meio Dexter. Ele só aceita causas justas. Então, ele é um assassino, mas ao mesmo tempo ele também é corretão. E esse filhinho dele, que o acompanha na maioria das vezes, também já tá aí, né, sendo treinado pelo pai. Então, as histórias são muito boas, o traço é muito bonito, os diálogos são muito bons. Então, o Lobo Solitário é uma força-tarefa, sei lá, de 2 pessoas talentosíssimas, né? Então, o roteiro é de Kazuo Koike e a arte é de Gozeki Kojima. Gente, isso aqui é maravilhoso. Ah, e as capas são do Frank Miller. Sensacional. Aqui neste 4º volume também, a última história é a respeito de uma mulher tatuada. Cara, que história impressionante. É uma história melhor do que a outra. Você pode encarar o Lobo Solitário como uma coletânea de contos. Existe uma linha do tempo, mas cada um dos capítulos, né, cada uma dessas histórias tem começo, meio e fim. Então você pode ler um capítulo desse por dia, mas é aquilo que eu falei pra vocês, este é o tipo de mangá para ser degustado. E é maravilhoso. Eu não sei como é que tá aí pra conseguir os primeiros volumes, mas se vocês encontrarem em sebos, em lojas de mangás ou bancas de revistas, né? Pra quem é de São Paulo, né, na Liberdade existem algumas bancas de jornais ali que vendem mangás, eles têm diversos volumes de várias coleções. Dá pra achar muita coisa ainda, ó. Se vocês encontrarem Lobo Solitário, comecem a ler que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Principalmente pra você aí que também gosta, né, de boas histórias de samurai como eu. Pra mim são os melhores mangás. Mentira, eu continuo amando o Monster, mas este aqui com certeza é um dos melhores tipos de mangás. As histórias são maravilhosas. Aí, pra compensar, né, todo o meu, sei lá, toda a minha felicidade por ler um mangá maravilhoso, eu peguei, gente, provavelmente o mangá mais chato do mundo. Sem brincadeira, eu não aguentei ler o primeiro volume inteiro. Abandonei grandão, gente. Estou falando de JoJo's Bizarre Adventure. Peguei aqui a parte 1, volume 1, Phantom Blood. Cara, que negócio chato, pelo amor de Deus. Desculpa aí quem gosta deste mangá, mas, gente, sinceramente, não é pra mim. Olha que tem tudo pra eu gostar. É uma história que se passa ali na era vitoriana, ou pelo menos no começo do século passado, sei lá. Sei que é o seguinte, a história se passa na Inglaterra. Você tem esse acidente de trem, um aproveitador passando por lá no momento em que esse acidente acontece, e aí ele resolve entrar naquele trem não para ajudar as pessoas, mas para roubar o trem. Então ele entra ali nas cabines dos ricos e famosos, rouba ali tudo que ele consegue encontrar, e ele encontra também uma maleta com uma máscara. Existe todo um mistério envolvendo esta máscara que simplesmente não me interessa. Porque a história é muito chata. Então, tem um figurão morrendo ali naquele momento em que aquele cara chega, né? E aí, esse figurão tá muito preocupado com a família. A esposa já morreu, mas o bebê tá vivo ainda.
E aí, num momento de sei lá o que, aquele cara resolve levar a criança também, junto com os bens que ele roubou ali do acidente, certo? Então tá, ele vai criar esse filho desse figurão, e aí é uma coisa meio Pip, né, do Grandes Esperanças, do Charles Dickens, vocês já leram? Tem vídeo aqui no canal pra este livro. Fica uma coisa mais ou menos assim, um belo dia esse senhorzinho vai morrer, vai contar pro garoto quem ele realmente é, e ele vai atrás ali do casarão da família. E aí tem um tio e um primo dele, da idade dele, que vão recebê-lo ali, ele vai ser tratado como parte daquela família. Só que ele é muito esperto, entendeu? Ele é assim, um safo. Ele quer que a herança toda fique pra ele, não pra aquele primo boboca dele. Que no caso é o próprio Jojo aqui do título do mangá. E é isso, ele passa a comer a mente daquele primo dele. Ele quer enfraquecê-lo emocionalmente e psicologicamente, entendeu? Então assim, ele vai lá e rouba a namorada do menino, só porque ele pode. Aí na escola também ele se torna o fortão ali da escola. Vai roubar a vaga dele no time de sei lá o quê. Sabe esse tipo de coisa? Cara, que história chata. E aí você tem aquele primo que foi criado a vida inteira ali naquele casarão, né? Ficando miudinho assim, né? Então, em algum momento ele vai descobrir esta máscara, vai se tornar o fortão da história, vai se vingar desse primo. Tô imaginando que vá por essa linha aí essa história. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu não aguentei. Eu li aqui, ó, os 2 primeiros capítulos, não cheguei nem ao terceiro, e é um mangá gorducho, ó. Chato pra danar. Então, assim, vocês não vão conseguir me fazer mudar de ideia, eu não vou comprar esse... É um mangá caro, gente. Olha só, na época em que ele saiu, eu comprei pra experimentar, né? Eu paguei R$29,90 nesse volume 1, e é um mangá longo. Não, eu não vou investir neste mangá, não adianta, vocês não vão me fazer mudar de ideia. Mas pelo menos contem pra gente nos comentários se vocês leram este mangá. Alguém aí que ama JoJo's Adventure, Bizarre Adventure, aliás, né? Conta aí pra gente por quê. Folheando assim o mangá, a gente nota que tem uma coisa meio Devilman aqui também, né? No mês passado a gente comentou o Devilman aqui no canal. Vocês me digam aí se eu estou enganado ou se houve, né, influência daquele mangá aqui também. Ah, enfim, gente, sei lá. Nada contra quem gostou deste mangá, mas, gente, simplesmente não foi pra mim. Aí, na sequência, eu peguei uma HQ maravilhosa. Gente, que coisa linda isso aqui. Isso aqui é o Condado de Essex, do Jeff Lemire. Completo, ó. São 3 histórias aqui neste volume gorducho. E, cara, que história bonita. São 3 histórias que vão se entrelaçar. No cerne dessa história está uma briga entre 2 irmãos. Então, assim, desde Abel e Caim, a gente sabe que essas histórias não dão certo, não é mesmo? Você vai acompanhar um baita de um drama aqui, mas é Jeff Lemire. Vocês já me viram falando sobre este quadrinista aqui, enfim. Acho maravilhoso. Eu estou para ler uma história ruim de Jeff Lemire ainda. Vocês se lembram do Soldador Subaquático? Cara, que coisa linda aquilo. Bom, isso aqui não fica nada atrás, inclusive... Agora eu não sei qual das 2 HQs eu prefiro. Acho as 2 maravilhosas. Aqui é uma história de família muito complicada. Então, na primeira história, você vai acompanhar o desenvolvimento desse garoto que acabou de perder a mãe para o câncer. E ele, né, o único familiar vivo que ele tem é um tio, né, um irmão daquela moça. Antes de morrer, a moça pede pro irmão cuidar do filho. E é isso, é um garotinho que se veste de super-herói, porque a mãe, antes de morrer, acho que foi a última coisa que ela disse pra ele. Ela tinha aquela mania de virar pra criança e dizer, ah, você é meu herói. E aquilo, né, como foi a última coisa que ele ouviu da mãe, pegou ali, né? Então ele anda pra cima e pra baixo com essa capa de herói, essa máscara. E é isso, ele ajuda o tio no campo, mas é um garoto assim que, cara, olha a situação dele, né? Não tem amigos, vai pra escola, sofre bullying por conta dessa mania dele de usar essa capa. E aí um dia ele faz amizade com o dono de uma loja de conveniência, né? Atrelada ali a um posto de gasolina. Esse cara é um cara esquisito, né? O próprio tio diz pra ele, ó, toma cuidado, melhor você não ficar passando tempo com esse cara, não. Vem da escola direto pra casa, esse tipo de coisa. Mas é o único amigo que o guri tem. Então ele, né, começa a mentir pro tio pra se encontrar com esse amigo. E aos poucos a gente vai descobrindo... Gente, sinceramente, eu não sei se isso é spoiler. Eu acho que não, porque isso acontece, sei lá, nas 20 primeiras páginas da HQ e você ainda tem tudo isso pra ler. Enfim, ele vai descobrir que esse cara é o pai dele. Mas como assim, né? O garoto passou a vida inteira vivendo só com a mãe nunca disse nada a respeito do pai, e ele tá descobrindo agora quem é seu pai. Tem aquela coisa de revolta adolescente, né, por conta disso. Mas essa é uma das histórias que você vai acompanhar. Na sequência, já entra essa história aí desse dono de conveniência e seu irmão. Eles eram jogadores de hóquei. Só que o dono do posto de conveniência, né, assim que consegue entrar num time profissional e tudo mais, no primeiro jogo, ele vai sofrer um acidente, né, vai se machucar feio, nunca mais vai poder jogar hóquei, e aí, enfim, a história vai se desenvolvendo a partir daí. Ele tinha uma namorada, e o irmão também era apaixonado por essa namorada.
eis o conflito que precisa ser resolvido entre esses dois irmãos, que não vai se resolver a não ser quando os dois já são idosos. O irmão do jogador de hóquei aqui, do dono do posto de conveniência, também era jogador de hóquei, mas não tão talentoso quanto ele. Já em idade avançada, tem Alzheimer e ele tem uma enfermeira que toma conta dele. A terceira história é contada do ponto de vista dessa enfermeira. E assim, gente, é uma história mais triste do que a outra. Mas é tão bonita. E assim, você vai vendo que é uma história que vai te mostrando alguns pontos importantes da cultura do canadense. Então, o jogo de hóquei é importante pra caramba. Olha só, como preâmbulo da segunda história, que é a história dos dois irmãos, né? Você tem uma frase de Stephen Leacock, que diz o seguinte, ó: o hóquei captura a essência da experiência canadense no Novo Mundo. Em uma terra tão inevitavelmente e tão inhospitamente fria, o hóquei é uma chance de haver vida e uma afirmação de que, apesar do mortal calafrio do inverno, estamos vivos. Você vê? Então, não é à toa que essa história vai se desenvolver a partir de dois irmãos que jogam hóquei. E você tem também algumas inserções, assim, principalmente em alguns momentos de troca de assunto ou de passagem do tempo também, que vão trazer, ó, aves. É sempre a mesma avezinha. Então, minha sugestão para você que ainda não pegou o Condado de Essex para ler, ou que já leu e leu rapidinho, assim, sem prestar muita atenção, leia novamente e preste atenção nessa ave. Essa ave é importante pra caramba. Olha lá, ela vai aparecer em momentos importantes da história e nessas trocas, né, como eu falei pra vocês. Olha lá, ela aparece em diversos momentos aqui ao longo da história. Prestem atenção que vocês vão ter uns insights interessantes aí com relação a essa ave, que aparece também na capa da HQ, ó. Muito bonita essa história, gente. Quem gosta do Jeff Lemire e ainda não leu O Condado de Essex, ó, obra-prima isso aqui. Então vou recomendar principalmente pra quem leu O Soldador Subaquático também e gostou, ó. Tenho certeza de que vocês vão gostar dessa HQ também. Pra quem não tá ligando o nome à pessoa, talvez a HQ mais conhecida dele por aqui seja Sweet Tooth. Eu sei que virou série, não, eu não vou assistir. A própria HQ mesmo já é pesada pra caramba, sombria. Essa aqui não, gente. É uma história triste, como eu disse pra vocês, pesada, mas isso aqui é lindo. Pode ler que vocês vão gostar. Agora vamos, né, para a finalização do... Gente, eu nem acreditei quando eu terminei de ler esse quarto volume. Acho que eu passei 6 meses lendo o quarto volume da Roda do Tempo, né? The Shadow Rising, Ascensão da Sombra, né? Ó, deixei até marcadinho aqui. A última vez que a gente conversou sobre Shadow Rising, nós conversamos até o capítulo 30. Então, isso aqui foi lido de setembro até agora. Eu terminei o livro ontem à noite mesmo. Então, vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui em papeizinhos ao longo da leitura para poder comentar direitinho aqui com vocês. Porque, gente, que volume imenso. Ó, além dele ser gorducho, vocês se lembram da mancha? Olha isso aqui. Não acabava nunca este livro. Espero que a edição brasileira tenha ficado, sei lá, com uma diagramação melhor aí pra você, que é míope. Ou que tem astigmatismo como eu, né? Enfim. Pronto, organizei aqui meus papeizinhos. Só posso torcer pra que faça sentido aí pra quem estiver me ouvindo. Pra quem já leu esse quarto volume aqui, acho que vocês vão me entender aqui. Bom, gente, nós temos lá o Perrin, né? Ajudando o pessoal de Two Rivers, né? Ele volta pra lá porque ele tem meio que uma visão, né? Ele acha que tem alguma coisa muito errada acontecendo em Two Rivers. A gente já conversou nos vídeos anteriores, né? Realmente, a família dele foi toda dizimada. E ele tá por lá ajudando o pessoal de Two Rivers, né? O ambientezinho onde os 3 meninos cresceram, a Egwene também, Nynaeve, todo mundo veio desse lugar, né? Enquanto ele está lá, tem também algumas Aes Sedai por ali. Porque elas sabem, né, que aquelas meninas vieram dali também, e elas estão por ali vendo se existem mais algumas meninas que possam ser levadas para serem treinadas como Aes Sedai. E o Dragon Reborn veio dali também, aparentemente Two Rivers é ali um epicentro, né? Coisas acontecem por ali. Tá lá o Perrin, ele não está sozinho, ele está com o Ogier, que é um dos melhores personagens aqui deste livro. Ele está escrevendo a história do Rand, né? Talvez ele seja o Robert Jordan aqui na história, mas tudo bem, então. E ele tá lá com a Fail também. Gente, aqui eu não estou preocupada com spoilers, tá? Por favor. Aqui neste quarto volume, os dois vão se casar já, mas lá mais pro final mesmo, né? Só que antes disso, ela vai fazer uma revelação. Ela vai contar pra ele quem ela realmente é. E ela é realeza. E ele tá achando aquilo meio estranho. Como assim, né? Uma princesa vai se casar com um shepherd, né? Ele é um pastor de ovelhinhas. Tudo bem que ele tá aí nessa jornada, né? Ele é meio lobo também. O Perrin é legal pra caramba. Já com o Rand, aqui nesse pedaço que eu li nesses últimos meses, né? Nós temos
esse garoto fazendo uma nova jornada, e ele está sendo acompanhada por uma moça chamada Avienda. Ela é uma das The Wise Ones, uma das sábias, né? Enfim. Ela foi incumbida de acompanhar esse garoto nessa parte da jornada dele. E assim, ela vai funcionar meio que como uma sombra dele. Ela não larga dele um segundo. E ela faz uma coisa engraçadíssima, que é o seguinte... A gente vai percebendo que uma das incumbências dela, né, um dos motivos para ela se tornar essa sombra do Rand para cima e para baixo, é que ela precisa convencê-lo a se casar com a Elaine. Parece que é isso, porque ela fica o tempo todo elogiando a Elaine pra ele. Mas assim, são os elogios do tipo, olha como ela é sexy. E ele não aguenta, porque é um moleque ainda, né? Ele acha aquilo bizarro. E enquanto isso, existem outras moças muito interessantes ali da trama toda que estão muito interessadas nele, como por exemplo a Celine, que a Lanfear, né, ela é uma dos, sei lá, dos Blackadder, não, ela não é uma Blackadder, o que ela é mesmo? Enfim, ela é uma das vilãs ali. Ela é lindíssima, tá dando mole pra ele e ela tem um negócio ali com o Rand, né? Ela acha que ele é a reencarnação de alguém que ela já conheceu, né, anteriormente. Então ela também tem um crush danado nesse menino. Outras personagens femininas ao longo aqui desta jornada imensa deste quarto volume vão se apaixonar por esse menino também. A Egwene meio que já sacou que, né, não vai rolar, né? Os dois não vão ficar juntos. Então, lá no começo mesmo desse volume, ela já meio que libera o Rand. Né, os dois são mais irmãos do que namorados, né? Fica por isso mesmo. E você tem lá a Vienda tentando desviar a atenção do menino das outras moças para a Elaine. A Elaine também tem um desdobramento interessante aqui. Ela talvez não seja filha de quem ela acha que ela é. Porque ela vai encontrar alguém aqui, agora já não me lembro se é o Tom ou algum outro Glee Man que vai aparecer aqui, mas ela vai reconhecê-lo de sua infância. Talvez aquela figura ali seja seu pai verdadeiro. O que mais aqui? Ainda com o Rand, nós temos um cara chamado Asmodin ensinando o Rand, né, que a essa altura do campeonato já desbancou um outro cara que estava se dizendo ali The Dragon Reborn, né, um cara chamado Kaladin, sei lá. Esse cara era um impostor e o Rand o desmascara ali na frente de todo mundo. Então, você tem esse Asmodin aí ensinando o Rand a usar o The One Power. Esse superpoder aí é uma parada que somente os Forsaken, a Celine é uma Forsaken, então. Então, só os Forsaken têm esse The One Power, né? Você tem esse Asmodin ensinando isso aí para o Rand. O Mat, também conhecido como o melhor personagem de todos os tempos, ele é, na minha cabeça, ele é uma mistura de, sei lá, Indiana Jones com Hans Castorp da Montanha Mágica, sei lá, ele é legal pra caramba. E ele é malandro, além de tudo. Gente, ele é maravilhoso. Bom, Mat. Tem um momento ali em que ele atravessa um portal e volta. Só que quando ele volta, ele tem assim uns lapsos de memória. Ele não se lembra exatamente do que aconteceu quando ele atravessou aquele portal. Mas esses lapsos de memória que ele tem serão preenchidos. Olha que interessante. Esses lapsos dele serão preenchidos por memórias de pessoas que já morreram, mas assim, ancestrais. É um negócio assim. E o que acontece? Essas memórias que ele tem são de grandes guerreiros, grandes generais da antiguidade. Então perceba que ao voltar, né, ao atravessar de volta aquele portal, ele agora é um grande general, o maior de todos, para pensar. Ele tem todas essas memórias dessas grandes, né, figuras aí. E outra coisa interessante também é que, como ele tem essas memórias dessas figuras de antigamente, ele também sabe falar a língua antiga. Vou te falar, a minha grande expectativa para o volume 5 é ver Mat se desenvolvendo a partir disso daqui. Deve ser fantástico. Outra coisa que aconteceu com o Rand aqui também é que ele foi enforcado na árvore da vida. Ele vai ser encontrado pelo Rand, que vai conseguir trazê-lo de volta. Então, esta aqui é uma das profecias, né, que ele tinha recebido na primeira metade aqui do livro, né, que ele morreria e retornaria. E o Perrin, né, coitado? Eu não vou dizer que ele se ferrou, né, se lascou aqui o livro inteiro, né, porque no fim das contas ele consegue ficar com o amor de sua vida, ele se casa, né, com a Fail. Apesar de que eles são muito jovens, não? Mas tudo bem, é um casal legal pra caramba também. Também tô curiosa pra ver como é que eles vão se desenvolver aí nos próximos volumes. Ah, e aqui também você tem a revelação de quem são os verdadeiros pais do Rand, né? Lá no primeiro volume, né? No primeiro ataque à terra deles, lá você tem o pai do Rand, né, sendo ferido, passando por um momento de febre. Ele vai dizer pro menino que ele é adotado. E é aqui neste quarto volume que ele vai conhecer uma figura que vai contar pra ele, olha só, conheci sua mãe. A mãe dele era uma moça que vinha da realeza também e que fazia parte de um grupo, cara, qual era o nome do grupo dela? Maiden of the Spear,
Então ela era uma das donzelas da lança. Era um grupo de mulheres lutadoras, veja bem. Só que para você ser uma Maiden of the Spear, você não pode engravidar. Por quê? Uma vez grávida, a Maiden of the Spear não consegue usar a lança. Mas ela se apaixona por um cara lá que é um grande guerreiro, este é o pai do Rand, né? Juidin, bom, os nomes. Enfim, os dois se apaixonam, mas o amor deles é impossível, enfim. Ela acaba engravidando desse cara. E vai levando essa gravidez adiante. Mas no dia em que ela vai ter o bebê, o povoado onde eles habitam será atacado. E tá lá ela precisando lutar, mas ela vai ter um bebê. Então assim, ela meio que morre no parto. Principalmente porque ela não consegue usar a lança. Por isso as moças não podiam engravidar, enfim. Mas o bebê acaba nascendo e vai ser encontrado pelo... Tom? É Tom? Não. Esqueci o nome do pai adotivo do Rand, é isso. O bebê vai ser encontrado, vai ser criado com muito amor e carinho. Mas ele é o Dragon Reborn, certo? Achei bem trágica essa história do nascimento do menino. E curiosamente o nome da mãe... aqui eu anotei o nome da mãe. O nome da mãe do Rand é Tigraine. Você tira esse T aí, vira Igraine. Igraine é a mãe do Rei Arthur, né? Tá bom, Robert Jordan, a gente aceita. O pai adotivo do Rand é Tom, né? O Tom é o Gleeman, né? Bom, enfim... É o Gandalf deles aqui. Então tá, foi aqui que nós paramos. Neste momento nós temos Rand aprendendo aí a usar o The One Power. Beren se casando, Mat aí agora vai ser o generalzão da porra toda, né? Porque ele tem todas aquelas memórias maravilhosas de todos os grandes generais da história. E é isso. Volume 5 promete, não é mesmo? Mas a minha dúvida, ao terminar aqui este volume imenso, é a seguinte. Cadê o Len? Quase não aparece aqui, ó. E eu vou repetir aquilo que eu tinha dito pra vocês quando a gente conversou sobre a primeira metade do livro, que é o seguinte, este aqui é o livro de Perrin. Rand aparece bastante aqui também, mas, né, o grande personagem a ser desenvolvido aqui neste volume imenso foi o Perrin. A gente acompanhou bastante de perto ali o desenvolvimento desse menino, que é um dos mais interessantes também, perdendo para Mat. Agora, em termos de personagens, poxa, cadê o Len? E das meninas, Min é a melhor de todas, não tem jeito. A Vienda achei engraçadona também. Mas a Min tem um grande papel aqui neste volume também, principalmente na primeira metade. Depois ela dá uma sumida. Então é isso, um excelente volume. É grande pra caramba. Na minha opinião, este livro aqui poderia muito bem ter sido dividido em 2, mas tá. O 5º volume promete, né? Então no ano que vem a gente já começa aí o 5º volume de A Roda do Tempo. Agora vamos aos filmes e séries assistidos aqui ao longo do mês de novembro. A gente assistiu de novo toda a The Crown pra esperar aí pela temporada nova. E, gente, pelo amor de Deus, olha, é uma série muito boa. As 2 primeiras temporadas são as minhas favoritas, não tem jeito. Mas as 2 temporadas da sequência, né, quando você já tem ali a apresentação da Princesa Diana e tudo mais, também são temporadas muito boas. Eu não sei o que aconteceu com essa última temporada, mas assim... Eu vi muita gente dizendo, essa temporada é um pouco mais fraca mesmo, porque ela tá te preparando pra 6ª temporada. Gente, as outras temporadas também estavam preparando a gente pra próxima. E eram excelentes. Cara, que temporada fraca! Eu não sei se os roteiristas foram trocados, mas nem o elenco convence, né? Tudo bem, você tem a rainha, que é uma atriz muito boa, esqueci o nome dela agora. O consorte também é um ator muito bom. Você tem ali uma traminha envolvendo ali a família real em si, né? Ali aquele núcleozinho primeiro também interessante. Mas o núcleo Charles e Diana, gente, pelo amor de Deus, que foi a escolha daquele personagem para fazer o Charles? Eu faço questão de não saber o nome daquele ator, mas assim... Ele está em filmes que tinham tudo pra ser bom, sabe? Mas aquele ator é ruim. Então o filme não vai pra frente, porque, né, olha esse cara aí. Não é que ele seja um boneco de Olinda como o Ben Affleck, por exemplo. Ele é um boneco de Olinda pior ainda, mais mal acabado do que o Ben Affleck. Se é que isso é possível. Então, veja bem, ele já tá fazendo um papel, né, de uma pessoa que não era, assim, uma figura muito querida, né? Essa linha do tempo, né, dessa última temporada já coincide com a minha linha do tempo. Final dos anos 80, começo dos anos 90, então. E eu me lembro de que ninguém gostava do Charles, principalmente depois do divórcio ali, sei lá, as pessoas se compadeciam da situação de Diana, né? Essa série quebra um pouco os nossos sonhos a respeito de Diana, né? Ela não era tão linda e fofa e meiga e princesinha perfeita, né? Conforme a mídia mostrava pra gente, e essa série dá uma quebrada nisso daí. Mas aí você já pega uma figura que não era muito agradável pras pessoas e bota um ator que ninguém gosta... Poxa vida, cara, eu fiquei com vontade de passar pra frente as cenas em que ele aparecia. E eu acho que esse drama pessoal ali, particular ali, as picuinhas do divórcio entre os dois, não me interessam. A gente teve bons episódios aí no meio,
Para quem acompanha aqui o canal e já viu todo aquele processo, né, todo aquele projeto de leitura sobre os Romanov, vocês sabem que eu gosto dessa história. Esse desdobramento da Revolução Russa é uma coisa que me impressiona. É só procurar pelo projeto Romanov aqui no canal, vocês vão ver infinitos livros a respeito disso, tá? Então, tem um episódio aqui muito bom em que vai ser contada a história do fim, né, da família do último czar. Aquele episódio foi muito bom. Então, aquilo é contado aqui nesta série porque existe um desdobramento que poderia ter salvado aquela família, já que o czar Nicolau era primo do rei Eduardo. Eduardo ou George, agora eu já me esqueci, acho que era George. Bom, enfim. Então a família real britânica poderia ter feito algo para ajudá-los, mas aquilo não foi feito. Então você tem todo um episódio explicando por que aquilo não foi feito, achei isso bem interessante. Mas afora isso, gente, pelo amor de Deus, que temporada fraca. Para consertar essa temporada, a próxima tem que ser simplesmente maravilhosa. E a gente já viu que pelo andar da carruagem não será. Se forem os mesmos roteiristas, o mesmo elenco, sinceramente já perdi a esperança de um desfecho satisfatório para essa série que estava tão boa. As 2 primeiras temporadas de The Crown eu poderia assistir em loop infinito. Adoro. Mas tá, aí a gente terminou de assistir finalmente Peaky Blinders, uma das melhores séries de todos os tempos. Se vocês nunca assistiram Peaky Blinders, não sei o que você tá fazendo aqui assistindo esse vídeo. Vai lá ver Peaky Blinders. Então, a última temporada foi um final altamente satisfatório para uma série excelente também. Foi a última temporada mesmo, tá? Então a série já tá toda completinha. A atriz que faz o papel da matriarca ali daquela família de ciganos, né? Que se torna uma família de ricos e famosos influentes, inclusive na política. Cara, o desenvolvimento dessa história é maravilhoso. Mas então, a mãe, né, a figura materna, na verdade, ela é tia da maioria desses personagens aqui também. Então, aquela atriz falece e eles deram uma saída muito boa para a personagem dentro da série também. Que também vai morrer, né? Logo no primeiro episódio, você já sabe que a Polly morreu. Então, todos os desdobramentos da última temporada têm a ver com a morte da Polly. E com algo que ela previu também sobre Thomas Shelby, né, e contou para seu filho. Eu achei bem redondinha essa última temporada, é um pouco triste. Por mim, essa é uma série que continuaria aí fácil por mais uns 10 anos, mas eu acho importante você saber quando terminar uma série. Você perdeu uma personagem que era muito importante aqui para essa trama. Ficar esticando a história para além disso poderia prejudicar bastante a qualidade da série, então achei o encerramento ótimo. Os melhores personagens são o irmão mais velho do Thomas Shelby, que é o Arthur. Cara, é bem triste ver o que vai acontecer com ele aí nessa temporada, mas a coisa vai melhorando um pouquinho aí com o andamento dos episódios. E você tem também o judeu errante, né? Que é o personagem do Tom Hardy aqui nessa série. Gente, que personagem interessante, pelo amor de Deus. Ele é praticamente o alívio cômico aqui dessa série. Gente, muito boa. Se vocês não assistiram Peaky Blinders ainda, assistam. Tem todo um envolvimento aí dessa família de ciganos, né, que galgou posições, como eu disse pra vocês, com o Terceiro Reich. A gente sabe o que aconteceu com os ciganos também, né? Pois então. Ó, a série maravilhosa, assistam aí, tá? Depois a gente tentou assistir algumas séries. A gente experimentou uma série de drama chamada Anatomia de um Escândalo. Essa é uma dessas séries de drama sexy, né, que a gente vê aí aos montes. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não reconheci a Sienna Miller aqui nessa série. A gente assistiu só o primeiro episódio. Na verdade, eu assisti só o primeiro episódio. Aliás, mal cheguei ao final do episódio, eu acabei dormindo ali no meio mesmo. Porque, chato, pelo amor de Deus. Quem é que assiste essas séries? Eu acho que a última que eu assisti foi uma com a Nicole Kidman, que tinha também o Hugh Grant. E era um dramalhão sexy desses também, do marido, que teria matado ou não uma jovenzinha que era amante dele, enfim. As histórias são todas meio parecidas dessas séries. Esse aqui é o negócio. E o roteiro acaba ficando fraco. Eu achei o elenco fraco pra danar nessa série aqui. Tem a menina do Downton Abbey também. Ela também tá envolvida nesse escândalo, mas assim, gente, sei lá. Boa sorte aí pra quem tentar assistir. Eu simplesmente não me interesso por esse tipo de história. Aí a gente viu também o primeiro episódio de uma série que parece boa, hein? A gente vai continuar assistindo, que é a 1899. Dos mesmos produtores de Dark, a gente assistiu a primeira temporada de Dark já faz muito tempo, e eu não me lembro, sinceramente, porque a gente não deu continuidade. Tem acho que umas 3 ou 4 temporadas, né? Bom, precisamos retomar aí, mas essa temporada aqui dessa série, que eu não sei se vai ser uma minissérie ou se vai continuar, parece bem interessante. Tem algo a ver com o Triângulo das Bermudas. Você tá acompanhando um pessoal dentro de um navio, um transatlântico,
existem pessoas de diversas nacionalidades ali dentro. É uma coisa meio Lost dentro de um navio, né? Existe um mistério ali, existe também um outro navio que se perdeu, mas já faz, sei lá, 4 meses, e aí o pessoal deste navio começa a receber mensagens vindas deste navio desaparecido. No final do primeiro episódio mesmo, eles encontram esse navio e eles precisam ir até lá ver como é que tá a situação daquelas pessoas. 4 meses perdidos em alto mar. Já deve estar todo mundo morto, não é mesmo? Mas eles encontram um guri. É isso. Esse foi o primeiro episódio que a gente assistiu. A série parece interessante. Tem uma coisinha Lost ali, né? Como eu disse pra vocês. Acontecendo em 1899, virada do século. Deve ser boa. Você aí que já assistiu essa série inteira, conta pra gente aí nos comentários se você gostou, certo? Depois a gente assistiu O Nada de Novo no Front, né? Eu acabei lendo o livro. Deve sair resenha aqui no canal no comecinho de dezembro, então não vou me estender muito. O filme é bom. Eu acho que ele peca em alguns momentos de lentidão, mas existe aquela coisa, né? Olha o título do livro, né? Nada de Novo no Front. Existe uma questão de repetição ali também, naquele inferno da repetição em que aqueles guris estão, né? São meninos de 18, 19 anos, gente. Então, é um filme interessante pra gente pensar aí na Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra que me interessa muito mais do que a Segunda. Talvez porque a gente receba uma enxurrada de informações sobre a Segunda Guerra Mundial. É aquilo que eu sempre comento com vocês. Praticamente todos os meses a gente tem uma meia dúzia de lançamentos sobre a Segunda Guerra Mundial. Você tem romances que se passam, né, em algum campo de concentração, você tem livros de memórias, você tem livros de história, todo mês sai alguma coisa. Vocês sabem que eu não estou mentindo. Agora, sobre a Primeira Guerra Mundial, existe uma certa escassez. Aqui no canal a gente já conversou sobre Soldados Rasos, sobre Homens em Guerra também, são 2 romances excelentes. Aliás, o Homens em Guerra é mais um livro de memórias do que qualquer outra coisa. O Nada de Novo no Front também. Então, o diferencial deste filme, né, com relação a, sei lá, o 1917, por exemplo, que é outro filmaço sobre a Primeira Guerra também, é que você vai acompanhando tudo do ponto de vista do exército alemão. Então, a história no filme já começa toda errada. Você tem aqueles garotos que foram incentivados por seus próprios professores na escola a estarem ali naquela guerra, se alistarem, e eles recebem o uniforme. E eles notam uma etiqueta com o nome de outra pessoa. E aí, coitadinhos, eles vão trocar, né? Falam, nossa, esse uniforme aqui é de fulano, não é o meu. Aí alguém tira ali, arranca, né, a etiqueta que tá no casaco e diz assim, não, foi um engano, toma aí. Só que antes a gente tinha acompanhado, né, na abertura do filme, isso é interessante também, como pessoas eram designadas para retirar os uniformes dos corpos do campo de batalha, lavar aqueles uniformes e entregar para os próximos soldados. Já começa assim o filme. Não vou contar mais nada para vocês porque a gente vai conversar bastante sobre essa história no vídeo de resenha do livro. Mas é um filme muito bom. Sugiro que vocês assistam aí e prestem atenção na situação daqueles soldados. Talvez seja mais importante entender o que aconteceu com aqueles meninos do que o contexto histórico em si. Você tem uma coisa de contexto ali que não tem no livro, né, umas reuniões ali dos senhores da guerra, que são interessantes também, acrescentam a história, mas o foco do livro é realmente a situação dos garotos. Bom filme, recomendo fortemente aí pra vocês também. E assim, a gente tá aqui no aguardo de Yellowstone, né? Tá pra sair aí a próxima temporada, que eu não sei se vai ser a última mesmo, não sei se tá encerrando a série, mas enfim. Estamos aí no aguardo, provavelmente no mês que vem a gente já... Aliás, mês que vem é dezembro. Tatiana entra em férias no final de dezembro, então o próximo vídeo de quadrinhos e mangás será somente em janeiro, tá? Mas tô bem curiosa aí pra essa próxima temporada. E Yellowstone é uma baita de uma série, gente. É um novelão sensacional. Então é isso, pessoal. Deixem pra gente nos comentários também as dicas de vocês pra outras séries e filmes que vocês têm assistido aí nos streamings. E é isso então, pessoal. Vou ficando por aqui, mas antes gostaria de agradecer mais uma vez a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!